Aconteceram duas coisas estranhas. Uma enquanto eu estava em coma e outra depois que eu saí do coma na primeira noite. Primeiro, vocês precisam entender que eu nunca tive nenhuma religião, nunca segui nenhuma religião. Eu acreditava assim em algum ser superior, algum criador, mas não necessariamente segui uma doutrina, nem espírita, nem católica, nem evangélica, nenhuma. No dia 14 de outubro de 2022, eu tentei autoextermínio. E quem me encontrou foi minha irmã. E aí fui pro hospital, fui entubado e fiquei em estado de coma. Os médicos disseram para minha mãe que estava nas mãos de Deus, que o que eles poderiam fazer eles já tinham feito, né? E aí a primeira coisa que eu me lembro é que eu estava num lugar totalmente escuro, sem paredes e sem teto, só via um chão e na minha frente tinha uma tela enorme e aí nessa tela tinha duas esferas, uma negra e uma branca. E iam passando coisas que aconteceram na minha vida, da minha infância, da minha adolescência, dos meus relacionamentos com as pessoas, tudo. E conforme essas coisas iam passando, as esferas iam se afastando até chegar à lateral do telão. Então, assim, quando passavam ações boas que eu tive, a esfera branca ia pro final do telão. Quando passavam coisas ruins que eu fazia, ou sentimentos ruins que eu tinha, a esfera negra também ia se afastando até chegar ao final do telão. Eu lembro que a última coisa que passou no telão foi a mágoa que eu tinha do meu pai, que eu não quero entrar em detalhes aqui o motivo, mas havia muito motivo. E só que eu estava sendo julgado pela mágoa, pelo rancor, pela raiva. E aí a esfera negra tocou primeiro no final do telão. E assim que tocou, tudo ficou escuro e eu senti como se o chão estivesse caindo, 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 andar sobre andar, sabe? Como se fosse um prédio caindo, assim. Eu não me machucava, mas eu sentia cair. E aí eu fiquei num lugar totalmente escuro. E eu via olhos na escuridão, eu via olhos me perseguindo, então eu comecei a caminhar. E aí nesse caminho eu encontrei uma mulher, ela estava toda de preto, ela vestia um espartilho e uma saia, eu não sei se era uma saia, um vestido preto, comprido, tudo preto, preto, preto. E aos pés dela tinha uma corrente e nessa corrente vários demôniozinhos pequenos acorrentados a ela, vários assim formando uma fileira. E aí ela queria muito que eu ficasse com ela. Eu senti que ela estava solitária, que ela estava sozinha e que ela queria a companhia de alguém. Só que eu também senti que se eu ficasse com ela, era como se eu fosse me tornar um dos demôniozinhos que estavam acorrentados a ela. E eu falei pra ela: "Não, eu quero ir embora daqui, eu não quero ficar aqui". E aí de repente a minha mente saiu pra. Eu não sei como, é como num sonho, sabe? Você vai de uma cena pra outra de repente. E aí de repente eu me vi no corpo de um porco. Eu tava numa espécie de fazenda ou zoológico, eu não me lembro direito. Eu lembro que havia muitas pessoas em volta e eu estava num chiqueiro, num tipo de cercado. E aí eu corria para um lado, eu corria para o outro, eu tentava assaltar e as pessoas começavam a rir, começavam a gargalhar, começavam a tirar sarro de mim e me humilhavam. E isso aconteceu assim, muito tempo, parecia que eu fiquei anos nesse lugar, anos e anos nesse lugar. E depois eu comecei a ver pessoas correndo atrás de mim com faca, com facão. E eu corria numa rua e descia essa rua correndo e as pessoas vindo atrás de mim, me xingando: "Vamos matar ele, vamos matar ele". E aí me apunhalaram nas costas e eu senti a dor da apunhalada. A outra coisa que eu lembro, depois eu fui para um lugar que não tinha céu, não tinha fim. O que eu olhava, eu via muita fumaça,
fumaça amarela, fumaça vermelha, fumaça negra, e elas voavam e perseguiam almas. O meu corpo não existia mais, eu não tinha um corpo físico, era como se eu fosse feito de uma neblina, de uma fumaça, apenas de uma energia. E aí eu voava nesse campo, tentando, assim como as outras almas, tentando fugir das, das almas das criaturas que estavam perseguindo. E elas perseguiam a gente e quando elas pegavam, elas batiam, elas humilhavam. E eu tô tentando lembrar o máximo que eu posso. E esse lugar também pareceu que eu fiquei lá muito e muitos anos. Muito e muitos anos. E a minha mente vivia voltando nele, de uma cena para outra, de uma visão para outra, minha mente voltava para esse lugar. E era muito desespero, porque você sabia, você sentia medo, você sentia dor emocional, você sentia culpa, desespero de estar sendo perseguido o tempo todo. Depois disso, veio uma das criaturas que pareceu ser uma criatura superior, uma criatura mais a chefona das outras, sabe? Não sei se era o diabo, não sei se era um obsessor, um espírito. Eu sei que era do mal. Eu era do mal e ele tinha uma forma diabólica. Ele tinha uma forma, ele tinha chifres, e ele era todo branco e grande, enorme. Grande, branco, com chifres e enorme. E aí ele veio e ele me várias e várias vezes, várias e várias vezes. E eu ficava paralisado de medo. E era uma coisa que eu não consigo nem explicar, o desespero e o medo. Depois disso, eu fui para um hospital. E não era o mesmo hospital que eu estava quando eu acordei do coma, porque eu olhei em volta e eu vi que era tudo diferente. Era tudo diferente, não era o mesmo hospital. Nesse hospital vieram várias enfermeiras, elas estavam vestidas de branco, e aí uma delas enfiou a mão dentro da minha boca, até a garganta e o estômago, e tirou uma gosma preta. Preta, e começou a limpar, e ela tirava essa gosma preta de dentro de mim. E aí meu corpo foi regenerado, eu parei de sentir dor. É como se tivessem tirado o mal de dentro de mim. E eu fiquei nesse hospital bastante tempo, muito tempo sendo cuidado. Eu olhava pro lado e tinha outras que nem não eram pessoas. Tinham formas humanoides, mas não eram pessoas, mas ao mesmo tempo pareciam pessoas que se transformaram, sabe? Eu olhei pro lado numa das camas e eu lembro que tinha uma mulher, ela estava pelada, só que ela parecia um hipopótamo humanoide, uma coisa bizarra. Na cama da minha frente tinha um ser que parecia um macaco e ele se comunicava através de um painel. Assim, o que ele pensava aparecia no painel. E ele era muito obsceno. Talvez eu tenha que fazer parte 2 desse vídeo para explicar direito. E ele era muito obsceno, esse macaco. Toda vez que eu olhava para ele, ele tava dando o dedo, ele tava fazendo gestos obscenos, sabe? E do outro lado tinha dois animais também que eu não sabia explicar. O que eu entendia, o que eu sentia é que eram pessoas que estavam tão doentes, mas tão doentes, que o corpo delas se transformaram. Isso foi o que eu senti, o que eu entendi. Eu não estou falando o que era, tá? É o que eu entendi no momento. E agora vou desligar e vou fazer a parte 2 porque não vai caber no vídeo. Aí você vai lá no meu perfil e vai para a parte 2 que eu vou terminar esse relato. Então eu fiquei nesse hospital por muito tempo.
E eu não via o rosto das pessoas, eu não via o rosto das enfermeiras, tinha enfermeiros também. Eu não vi o rosto de ninguém. Era como se eles fossem eles fossem meio transparentes, meio, eu não sei qual é a palavra, translúcidos, sabe? Eu não conseguia ver eles direito, mas eles cuidavam de mim. Então eles fizeram essa limpeza e aí foi onde eu conheci um homem muito, muito engraçado que logo ele veio e fez amizade comigo, a gente ficou muito amigo e ele era uma das pessoas assim superiores do hospital. Só que eu senti como se eu conhecesse ele a vida inteira, sabe? Ele era muito, muito engraçado, ele me fazia rir muito. Eu lembro que eu dava gargalhadas em cima da cama o tempo todo, porque ele contava piadas que eu tenho um humor quebrado e ele tinha um humor quebrado igual o meu. Então, assim, a gente ria das coisas que aconteceram, ele me fazia rir o tempo todo. É, a gente ria até das coisas ruins que aconteceram, tá, sabe? Porque eu sempre fui assim na minha vida inteira. Quando acontecia alguma coisa ruim comigo, e quando acontece, eu busco rir da situação, porque é o que eu posso entregar. Eu busco, né? Eu tenho aquele humor que não é tão saudável de você rir das coisas ruins, sabe? Mas eu ria e ele me fazia rir, enfim. Eu fiquei sendo cuidado por ele também muito tempo. Eu não consigo me lembrar o nome dele, mas eu lembro que o nome dele começava com a letra R. Eu não consigo, mas eu lembro que começava com a letra R. E depois de muito tempo nesse hospital, aí de repente ficou tudo escuro de novo. Tudo muito escuro. E aí surgiu uma luz acima da minha cabeça, mais à frente. É uma luz como se fosse retangular, como se tivesse vindo de uma pequena janelinha. Só que eu não via a janela, eu só via o retângulo e a luz vindo de lá, né? E aí começou a aparecer uma vidraça dessa luz, virou uma vidraça e nessa vidraça eu vi imagens de várias pessoas, eu vi a silhueta do corpo de várias e várias pessoas, pareciam que eram pessoas do bem e muito poderosas, poderosas no sentido assim de emanava uma energia muito boa. Eu sentia uma vibração, uma energia muito boa. E elas estavam olhando para mim, olhando diretamente para mim. E aí ficava se transfigurando o tempo todo de uma pessoa para outra na mesma vidraça, um homem para uma mulher, depois outro homem. E eu não conhecia ninguém, mas eu sentia que eles estavam mandando para mim uma energia muito boa, uma energia de que eu iria conseguir alguma coisa boa, de que eu iria ser protegido. E isso estava já tudo escuro à minha volta. E aí eu comecei a ver criaturas de novo na escuridão e elas vinham se aproximando. Eu via os olhos vermelhos, eu via as formas que eles tinham que eram demoníacas. Alguns andavam em quatro patas, outros andavam em pé, outros tinham as partes íntimas bem à mostra. E, e aí eu comecei a orar. Eu comecei a rezar. E aí eu comecei a orar muito, muito. E eles falavam, essas criaturas falavam. Elas vinham falando obscenidades para mim enquanto se aproximavam. E vinham dizendo o que iam fazer comigo. A gente vai te pegar, a gente vai te... né? A gente vai te bater, você é nosso e não sei o que. E eu fiquei irritado, nessa hora eu já tava... Uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui pra vocês é que durante todo o meu relato do primeiro vídeo e desse vídeo e de todas as coisas que aconteceram, eu estava totalmente lúcido dentro das visões. Não era como num sonho em que você se deixa levar pelo que está acontecendo e você não percebe que é um sonho. Não, eu estava lúcido e eu sabia que eu estava num lugar diferente. Eu tinha consciência
dentro daquele lugar que eu estava. Então, enquanto essas criaturas se aproximavam, eu comecei a me debater e eu falava, eu não vou ser de vocês nunca, eu não vou com vocês, vocês não vão me tocar. E aí eu comecei a orar. E eu comecei a orar o Pai Nosso. E no último momento, nos últimos segundos, eu falei, assim, no meu último recurso, eu falei, Jesus, eu entrego a minha alma a você. Eu disse essas palavras, Jesus, eu entrego a minha alma a você. Nessa hora, a vidraça sumiu, ficou só a janelinha retangular com a luz brilhante saindo dela, vindo em minha direção. E aí, de repente, surgiu um ser nessa luz. E eu não conseguia vê-lo, porque ele era muito brilhante, mas muito brilhante. E ele era tão brilhante que a luz veio para mim e começou a iluminar tudo à minha volta, e as criaturas que estavam perto, que estavam se aproximando, começaram a correr, começaram a fugir, eles não conseguiram ficar diante da luz. E aí, nessa luz surgiu uma forma, parecia humana, eu não consigo descrever totalmente como era, mas eu lembro de ver os olhos muito brilhantes, olhos cintilantes, e os olhos emanavam uma energia muito poderosa. Eu não quero ser aqui prepotente e arrogante de dizer que foi Jesus que foi lá pessoalmente me salvar, porque eu acho isso de uma prepotência muito grande. Eu vou reafirmar, eu não sei o que era, eu não sei quem era, mas eu senti e eu sabia que era muito poderoso, muito poderoso. E aí quando eu falei, Jesus, eu entrego a minha alma a você, essa figura apareceu, toda iluminada, eu estendi a minha mão para ele, e quando eu estendi minha mão para ele, tudo ficou branco. Branco, e aí a minha visão foi voltando ao normal, e quando voltou ao normal, aí sim eu vi que eu estava na cama, na maca, né, do hospital do HMAP de Goiânia. E aí, depois do que eu acordei, a primeira pessoa que eu gritei, que eu chamei, foi meu pai, porque o rancor, acho que todo esse pesadelo que eu passei foi por causa desse rancor. Quero deixar claro aqui que no primeiro vídeo eu disse sobre julgamento. Em nenhum momento no telão eu fui julgado pela minha sexualidade. Em nenhum momento eu fui julgado por isso. Eu fui julgado pela vida que eu estava levando, e eu fui julgado pelos rancores que eu tinha, pelas mágoas que eu tinha, pelo ódio que eu sentia por algumas pessoas, e fui julgado pelo modo de vida que eu tinha. Então isso foi julgado. A minha sexualidade nunca foi ponto. E então a primeira pessoa que eu chamei foi meu pai, com quem eu não falava há uns 5 anos. A gente não se falava mais. E aí eu chamei ele estava no hospital, ele veio até mim, eu pedi perdão para ele também me pediu perdão, a gente começou a chorar, se abraçou, e hoje a gente vive tranquilamente. A nossa vida mudou totalmente da água para o vinho depois disso. E esse é meu relato sobre o que aconteceu durante o coma. Ainda aconteceu outra coisa estranha na primeira noite depois do coma, que eu vou fazer um outro vídeo para quem quiser. É só ir lá no meu canal que vai estar lá também.